Amém. Bom dia, igreja. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Bom demais estarmos na presença do nosso Senhor. Que Ele possa continuar falando aos nossos corações, que nós possamos continuar adorando a esse Deus. Nosso Senhor Jesus, Ele é bom demais em nossas vidas. Vamos juntos refletir na palavra do Senhor. Eu gostaria de trazer um texto. É muito conhecido, mas sempre podemos aprender com a palavra do Senhor. Lucas capítulo 17, do verso 11 ao 19, conta a história de 10 leprosos, né? Então vamos ler mais uma vez, relembrar dessa passagem. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que indo ele, Jesus, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Levantaram a voz dizendo, olha os detalhes da palavra, levantaram a voz, estava de longe, tinha que gritar. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, Jesus é sensacional, Jesus, gritaram para ele, ele gritou de volta, falou, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Olha Jesus de novo. Respondendo, Jesus disse, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Esse que não conhece a palavra? Esse que tem uma treta aqui com o nosso povo? E essa é a melhor frase. Disse-lhe, Jesus disse, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Louvado seja o teu nome, Jesus, que é sobre todo nome. Nós te louvamos, Pai, te glorificamos e bendizemos o teu santo nome. Que privilégio, Senhor, estarmos na tua santa e gloriosa presença. Espírito Santo, nós somos tão limitados, Senhor, em te conhecer, em te louvar e te adorar. Temos ainda, Senhor, tantas deficiências, tantas limitações, tantas inseguranças. Mas te pedimos que nesta manhã esse cenário comece a ser mudado, Senhor. Que nós possamos ser capacitados, Senhor, para te louvar, para te adorar em santidade, em fé e em sinceridade. E que nós possamos a cada dia mais estarmos ligados a Ti. Que mais uma vez, Senhor, a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações. E que nós possamos ser exortados, Senhor, mudados, transformados pelo poder da Tua palavra. É o que pedimos e te agradecemos já, no santo nome de Jesus. Amém. Esta palavra é conhecida, nós sabemos aqui, no geral, o que aconteceu. Nós estamos lendo o livro de Êxodo, a gente vai chegar em Levítico no capítulo 13, e lá, pela lei de Moisés, tem uma definição, o que deveria acontecer com os leprosos. Eles eram colocados à margem. Praticamente tinham cidades, aldeias ou acampamentos fora. Não era para ficar lá. A lepra praticamente era uma sentença de morte. Dificilmente alguém se recuperava. E aqui mostra que Jesus estava a caminho. Não era plano de Jesus, pela palavra, passar naqueles lugares. Mas ele passou por lugares onde havia os leprosos, desculpe. Provavelmente eles estavam juntos ali, os 10, porque eles estavam na mesma condição. E a gente vê que tinha uma mistura de povos, tanto que Jesus ele chama a atenção. Olha, dos que estavam ali só os samaritanos, só o estrangeiro voltou. E a palavra diz lá no verso 2 que passaram por Samaria e Galiléia. Ou seja, tinha galileus lá no meio. Mas apesar da sua condição, apesar das suas dificuldades, apesar de estarem à margem da sociedade,
eles sabiam, eles entenderam, eles ouviram que Jesus estava passando lá. E eles aproveitaram aquela oportunidade. Talvez fosse a última oportunidade em suas vidas de ter um encontro com Deus, de ter a sua situação mudada. E mesmo que eles não pudessem chegar perto, eles aproveitaram a oportunidade, como diz a palavra, e gritaram: Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Nós não precisamos estar aqui na igreja. Nós não precisamos estar num templo bonito. Muito menos estarmos totalmente limpos nas nossas vidas, porque aqui nessa vida a gente não vai conseguir. Mas sempre que tiver a oportunidade, grite ao Senhor, ore ao Senhor, busque ao Senhor, louve ao Senhor de toda a sua força. Mesmo que pareça longe, os olhos do Senhor, os ouvidos estão atentos à nossa oração no nome de Jesus. E veio a cura? Qual o detalhe? Não foi de imediato. Algumas coisas eu sempre fico pensando, por que várias mesmas situações Jesus ele tratava de forma diferente? Por que para mesmas coisas, as mesmas situações, as soluções do Senhor eram diferentes? Imediatas, levavam tempo, tinha que de repente fazer uma série de coisas. Eu não sei te responder. Eu não sei te responder agora, porque você também, igual a mim, louva a Deus, adora a Deus, busca o Senhor, é sincero, e mesmo assim algumas coisas acontecem na sua vida. Eu não sei te responder. O que eu posso te responder é: continue firme na presença de Deus. Não desista de nada daquilo que o Senhor prometeu em sua palavra para você. Em nenhum momento deixe de orar e buscar a Deus. A sua oração nunca será em vão no Senhor. Todas as vezes que louvamos e adoramos com alegria e sinceridade, tudo isso é conhecido perante a presença do Senhor. E a palavra diz que eles não foram curados de imediato, mas eles seguiram. Eles foram se apresentar ao sacerdote, como foi a ordenança de Jesus. E diz que no caminho eles foram curados, porque eles foram obedientes. Diferente de Naamã, eles não retrucaram. Lembra de Naamã? Quando falou para ele lá se banhar no rio 7 vezes, ele deu um monte de ideias daquilo que poderia ser simples. Para que isso? Não tem rio mais limpo onde eu moro? Porque 7 mergulhos começou um monte de coisa. Até que alguém falou: ei, ele pediu alguma coisa absurda? Simplesmente vai lá e faça. Você que buscou a Deus. Da mesma forma, nós buscamos ao Senhor e eles buscaram: Senhor, ajuda-me, tenha misericórdia de nós. E o Jesus simplesmente falou: vai e se apresente. Quando nós pedimos e oramos a Deus e vem a resposta do Senhor, seja obediente àquilo que o Senhor te falou. Não entregue planos para Deus. Não tem nada que a gente possa apresentar a Deus que seja melhor do que a solução que o Senhor nos dará. Eles não retrucaram, eles creram. Olha o quanto isso faz diferença em nossas vidas. Quando você lê a palavra e você entende, você obedece. O plano de Deus, as ações de Deus, a mão de Deus será perfeita em toda maneira de viver na sua vida, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? A fé ela não se manifesta no visual. É no sobrenatural, é naquilo que a gente não vê. Ou você aqui, ou você consegue ver a sua oração subindo? Pode até ser, mas geralmente não é palavras. E eu aposto, isso já aconteceu comigo, que muitas vezes você tem a impressão que a sua oração não passou desse teto. Tamanha dificuldade que nós temos. Mas não é assim, o Senhor está atento a tudo em nossas vidas, no nome de Jesus. Mas uma coisa que chama atenção nesse texto é: cura é diferente de transformação. Ser participante da bênção não significa que a sua vida foi mudada em definitivo. E a Bíblia mostra que nós podemos ser tocados pelo poder de Deus e mesmo assim a nossa vida não ser mudada pelo poder de Deus. Ô, Gil, como é isso?
Mar Vermelho. Lembra lá? Quantas pessoas tinham? Todos eles que estavam lá foram testemunhas do milagre de Deus. E mais, foram participantes do milagre, certo? Abriu o mar, todos passaram. Todos foram participantes do milagre? Sim. Todo aquele povo era salvo, era abençoado, era obediente? Não. A palavra mostra que não. E depois ainda, eles dobraram a aposta. Deus mandava pão. Esse pão de novo, Senhor, não pode ser hoje um pão francês? Não pode ser um brioche? Não pode ser sem glúten? Croissant? Não é assim hoje em dia? Nós somos assim. Quando nós não estamos no propósito de Deus, quando nós entendemos que passar pelo deserto não era para você fazer banquete diferente, mas era poder de Deus sendo ministrado na vida daquele povo rumo à libertação. Quando você está passando por algum deserto, alguma dificuldade, creia que o Senhor dará vitória lá na frente. Enquanto isso, eu vou usar essa palavra, eu sei que é forte, aproveite o processo para aprender com tudo aquilo que Deus está colocando em nossas vidas. Eu não quero ser só um participante do milagre, Senhor, eu quero ser transformado, eu quero ser mudado, eu quero que o meu rumo seja conforme a Tua palavra. Eu não posso ser simplesmente um espectador privilegiado. E aí, você estava lá quando o mar foi aberto? Eu estava. E como foi? Estava lá no meio, lá. Se tivesse uma foto lá, eu era o atravessador 13.214. Não podemos ser assim. Não podemos ser assim. E para nossa reflexão, ter uma oração respondida, sentir os efeitos dessa oração, ver uma porta sendo aberta e aproveitar-se da abertura dessa porta, ver uma crise que você estava orando, uma situação terrível sendo resolvida, sentir todas essas coisas, e muitas vezes a gente pode continuar indo na mesma direção, simplesmente porque o nosso coração não foi transformado. Não foi transformado. Por isso, nós devemos ter muito cuidado com a nossa motivação. O que te fez vir aqui hoje na igreja, no domingo de manhã? O que te faz orar? Quais são as suas orações perante o Senhor? Se a gente colocasse no telão aqui, né? Seria legal? Já pensou, Val? Parecem coisas simples. Por isso que o nosso Deus é misericordioso, porque Ele muda as nossas vidas. Há uma diferença, né? Quem não quer um milagre? Duvido se eu perguntar aqui, alguém vai ficar com a mão abaixada. Quem quer um milagre? Todos nós queremos um milagre, porque o milagre ele vai resolver as coisas. Ele muda a situação. Eu adoro isso. E nós cristãos, como nós gostamos de um milagre. O milagre parece uma medalha na vida do cristão. Olha aqui. Parece que nos colocam como um cidadão de primeira classe no mundo espiritual. Olha aqui o milagre. Você não estava lá quando atravessei o mar. Você já nasceu no deserto. Então, cuidado com o que você fala comigo. Os milagres de Deus acontecem o tempo inteiro. Muitas vezes, mesmo quando parece que não somos participantes, Deus, a sua mão poderosa está sempre cuidando de nós. Mesmo na nossa ignorância, na nossa limitação e principalmente na nossa reclamação. Nós reclamamos o dia inteiro. Não, Gil, vai nessa. De novo, aqui não dá para colocar aqui. Porque, gente, nós ainda estamos sendo transformados. Nós ainda estamos sendo transformados. E o milagre não será suficiente para transformar a nossa vida em definitivo. Nós lemos aqui, tem vários exemplos. Se vale para o que está aqui, se o Senhor deixou escrito é porque Ele está chamando a nossa atenção, que nós precisamos ser mudados e transformados em definitivo. Lembre-se, um milagre, ó, isso dá para anotar, um milagre ele vai resolver uma circunstância.
Agora o arrependimento, ele vai mudar o nosso caminho. Amém? O próprio Jesus, ele não trata o milagre como algo automático para o arrependimento. Nós vemos várias passagens em que Jesus, quando alguém chegava a ele perguntava qual era o propósito. O jovem rico falou, Senhor, o que eu preciso ir para o céu? Aí Jesus falou, eu conheço esse coração, vamos testar o que ele quer. E o jovem lá sabia tudo. Eu faço isso, eu faço aquilo. E aí Jesus escaneou e falou, opa, tem um pontinho aqui. E a hora que Jesus confrontou naquilo que ele mais estava apegado aqui na terra, a palavra do Senhor diz o quê? Que o jovem se entristeceu. Porque todas as coisas que ele fazia, em tudo aquilo que ele achava que ele era bom, o seu coração ainda não tinha sido transformado pelo Senhor. E Jesus, ele nos confronta todos os dias através da oração. Muitas vezes a nossa oração não é respondida porque o Espírito Santo falando, ei, será que o propósito da sua oração é boa? Será que o que você está pedindo faz sentido para a sua vida? Será o que você quer vai trazer bênçãos? Será que se eu der isso para você vai ser algo que vai te trazer um fortalecimento, um crescimento espiritual? Ou simplesmente é vaidade? Mas Senhor, o Senhor está falando aqui na sua palavra que será abençoado. Não desse jeito, amigo, é de outro jeito. Sabe, o que nós desejamos de Deus fala muito sobre o nosso relacionamento com Deus, o que nós esperamos de Deus. O que nós pedimos para Deus é o que ocupa o lugar em nossas vidas. Quantos de nós pedimos para ser diariamente transformados? Ou quanto isso é prioridade na nossa oração? O carro novo, a promoção, novo contrato, projetos, viagens, cura? Quanto essas coisas estão na nossa lista de prioridade? E onde que está arrependimento, mudança? Como foi iniciado aqui o culto? Quanto eu estou atendendo ao teu chamado, Senhor? Onde está na lista aqui? Ou de repente estou igual ao leproso. Eu estou lá mesmo, Senhor. É a minha última chance. De volta aos 10. Quantos foram curados? 10. Quantos obedeceram a palavra do Senhor? 10. Quantos, por aquele milagre do Senhor, foram alcançados? Os 10. Por quê? Isso mostra o poder e a misericórdia do Senhor. É a mesma coisa no Mar Vermelho. Não tinha alguém lá com um ticket, você pode passar, você não pagou, Sérgio, vai para lá. Eram participantes do milagre. Porque isso mostra a misericórdia de Deus. Por isso que nós devemos buscar a Deus. Onde que está falando que a limitação do poder de Deus para mudar a sua situação? Onde está falando, ei, você não pode, você pode. Onde está falando que essa situação já não tem mais jeito? Onde está falando que o seu casamento não pode ser restaurado? Onde está falando que o seu filho não vai servir a Deus? E Deus está falando, vai sim. Onde está falando, eu não consigo ler a Bíblia. Nós estamos aqui insistindo, você consegue ler. Podem parecer coisas simples, mas o milagre de Deus nas nossas vidas mostra o seu poder e a misericórdia que Ele tem sobre nós, todos os dias de nossas vidas. Mas a parte triste da palavra, que todos os 10 receberam, mas o próprio Jesus, ele começa a falar, quantos voltaram? Só um, só o dízimo. Quantos se prostraram em gratidão ao Senhor? E aqui é a parte mais dolorosa para mim dessa mensagem, dessa passagem, desculpa. Quantos dos 10 ouviram? Você foi salvo. O que você preferiria? Qual parte você preferiria? Ouvir que você foi curado e ter a medalha do milagre? Ou ouvir isso aqui de Jesus? Mesmo estando em dificuldades,
todas as portas fechadas. Praticamente nem consegue mais caminhar, alguém está te levando. Mas ouvi de Jesus isso aqui. Não pode ter os dois? Pode, claro. Aqui é um exemplo, ele é um exemplo para nós. Mas olha isso aqui, ouvi do próprio Senhor, a tua fé te salvou. Pode parecer uma passagem isolada, mas o próprio Deus está falando isso para nós hoje. Quando você crê, quando você anda, quando você obedece, quando nada te tira do meu caminho, é porque a tua fé te salvou. É o Senhor confirmando. E agora eu não tenho mais essa medalha do milagre em minha vida. Eu tenho o selo do Espírito Santo, que protege a minha vida, que não me deixa desviar, que não me deixa falar besteira, que não me deixa entrar em exageros, que não me deixa buscar as coisas do mundo aqui de uma forma tão feroz, mas que aproveita as coisas que o Senhor deu. Essa é a diferença entre milagre e arrependimento. Essa é a diferença de simplesmente atravessar o mar, de ser mais um lá, o figurante, eu esqueci o número. Eu esqueci qual que era. Mas ser alguém que falou, Senhor, eu estava lá preso no Egito. Eu fiz uma baita refeição ontem à noite. E o bucho cheio, e o Senhor me trouxe aqui ainda para viver esse milagre. Rumo à salvação. Rumo à mudança. Eu não estou nem aí se é o deserto. O Senhor me chamou para cá, eu vou, Senhor, em obediência a Ti. Eu não quero ser só um espectador desse milagre, mas eu quero ter a minha vida mudada. Eu não quero ser alguém que era conhecido como egípcio, eu quero ser alguém que é conhecido como um cidadão de Israel, ou seja, cidadão de Deus, da Nova Jerusalém. Aquilo que eu ainda não vi, Senhor, mas eu creio que o Senhor preparou para mim, para minha casa, para minha família, para essa igreja bendita no Senhor, em nome de Jesus. Você teria voltado? Nem precisa responder. Eu já estufei meu peito várias vezes lendo aqui. Falei, eu teria voltado. O Espírito Santo falou, é? Você lembra daquela situação? Eu não lembro de ter a sua. Vamos pôr no telão aqui. Situação tal, cadê você aqui voltando? Aí eu falei, Espírito Santo, já entendi. Eu sou igual. Eu estou lá também. Porque se foi uma situação que eu voltei, amém, e as diversas situações. Aí você fala, eu teria voltado, Gil. Quantas vezes Deus nos livrou? Quantas vezes Deus nos abençoou? Quantas vezes Deus nos sustentou? Quantas vezes Deus nos curou? Quantas e quantas vezes Deus fez a diferença em nossas vidas? E quantas vezes nós voltamos e nos prostramos perante o Deus para agradecer por essa situação? Talvez em algumas situações eu fui um dos 9. Afinal, se Deus me deu a bênção, eu preciso aproveitar, né? Como é que eu vou aproveitar vindo aqui no domingo de manhã? Não é? Deus me deu a bênção, eu preciso aproveitar aí. Ninguém mandou marcar o culto esse horário. Amém? Eu preciso aproveitar o milagre. Essa palavra mostra a rara gratidão. Só um se prostrou em gratidão. Nós precisamos ser esse um sempre, em todas as situações. Nós precisamos ouvir aquilo ali sempre do Senhor e ter a certeza. Nada pode nos tirar do caminho da salvação. Sejam as coisas mais difíceis deste mundo, ou sejam as melhores coisas deste mundo. Igualmente precisamos estar na presença do nosso Deus. E por quê? Para que a gente possa ouvir aquilo ali. Melhor do que ouvir você foi curado, é ouvir também você foi salvo. E nesse momento houve a transformação. E Jesus falou, não é para falar, se a gente continuar lendo, ele saiu gritando lá. Como não vou falar? Eu fui salvo. Como é que eu posso guardar isso para mim? Eu era leproso, estava à margem da sociedade,
Era de um povo que ninguém queria conversar, o povo escolhido. Sou crente demais para conversar com algumas pessoas. Jesus falando, meu amigo, muda isso. A verdade é que às vezes receber um milagre não mudará o nosso caminho. Amém? Então cuidado para pedir para Deus. A Bíblia é repleta de exemplos. Nós estamos lendo aqui e vamos aprender isso. O milagre não necessariamente vai mudar o rumo das nossas vidas. O arrependimento sincero vai. Não conheço aqui ninguém que se arrependeu de verdade e não foi mudado. Agora, participar do milagre é bom. Eu também quero um milagre. Se isso tiver com arrependimento, melhor ainda. Em nome de Jesus. Veio a bênção, Deus, mas o meu coração não foi mudado. Senhor, eu vou deixar essa bênção aqui de lado um pouquinho. Obrigado, Deus. Mas agora, Senhor, olha o meu coração aqui, Senhor. Transforma esse coração aqui, Senhor. Ele está cheio de gordura, Senhor, por causa do churrasco. Deus fala, não é comigo, é você que tem que parar. Senhor, eu não conheço, eu falo muita besteira. Não é comigo ainda, você tem que ler a minha palavra. Senhor, eu ainda tenho muita saudade de Ti. É, porque você só vai um dia, os outros dias você não ora, não lê, não fala. Gratidão por tudo. Senhor, mas eu sou cheio do Espírito Santo, eu falo língua estranha, mas em português você é incapaz de dizer eu te perdoo. Como é que você fala língua estranha, meu amigo? Você fala língua estranha, mas em português você fala besteira? Você não fala de Jesus? Que língua estranha é essa? Faz sentido? A verdade é que a cura é circunstancial, mas muitas vezes ela não é transformadora em nossas vidas. Isso é terrível para nós. Portanto, se Deus fez algo para você, e eu garanto, se você crê em Deus, Ele fez. Eu garanto. Se você crê em Deus, Ele fez. Em nome de Jesus, volte ao Senhor em agradecimento. Em nome de Jesus, volte ao caminho que você um dia deixou. Eu falo isso aqui, falo para alguém, se você estiver ouvindo agora essa mensagem, se por algum motivo alguém te machucou, eu garanto para você, Jesus não te machucou. As palavras proferidas não foram por Jesus. Jesus não magoa ninguém. O máximo que Ele vai fazer é chamar a nossa atenção e nos trazer de volta pelo caminho da salvação. Se você foi magoado, sei, nós humanos, igreja, a gente erra, mas em nome de Jesus, volte ao caminho. E se aqui nessa igreja hoje ainda existem pessoas que estão em dúvida, volte ao caminho do agradecimento. Volte ao caminho da adoração. Seja um em meio à multidão, e aqui eu garanto que nós somos mais, mas que seja um que se prostre perante ao Senhor e agradeça para que a gente ouça todos nós juntos no só corpo, no só espírito. Todos vocês foram salvos pelo meu sangue lá na cruz. Esse é o nosso Senhor. Volte ao caminho de obediência. Escolha a palavra. Nós estamos lendo tudo aquilo que não serve para as nossas vidas. Eu preciso arrancar. Está aqui minha esposa, nós vamos fazer quase 30 anos de casado. Todos os dias a gente conversa, e aí, me perdoa aqui, eu errei aqui, eu falei aqui, não devia. Não pode dar espaço para o inimigo. Lá no seu trabalho, se está bravo com alguma situação, não entre. O seu filho, cuidado com as palavras que você tem falado. Que ele não seja só, eu fui abençoado. Não. De novo aqui, o que foi ministrado no começo? Eu não sei o que os outros estão falando, mas eu e a minha casa. Quem é minha casa? Aquilo que o Senhor determinou para a minha vida aqui, aqui, os meus filhos, meu marido, minha família, todos esses estão debaixo da oração. Senhor, não permita que nenhum desses escape. Nós vamos fazer a refeição agora. Deixa esse celular lá, vamos dar as mãos aqui, vamos orar. Mas é uma pizza, não importa, é o Senhor que nos deu. Nós vamos fazer aqui um churrasco de família. Senhor, obrigado por essa refeição. Churrasco, né? Já sei o que vai ser o almoço hoje. Eu vou gravar um áudio, então, agradecendo. Ô, Senhor.
Parecem coisas simples. Mas a partir do momento que eu não agradeci, eu não voltei. Eu não voltei para agradecer. Eu sou um dos 9 lá. Onde está falando aqui? Isso precisa agradecer, isso não. Nós precisamos ter um coração grato sempre, em todas as situações. E lembre-se, o Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus? Primeira coisa, Jesus é Deus. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o Criador de tudo. Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe de todas as coisas, ele está em todos os lugares, inclusive aqui, agora, nessa manhã, só esperando para quebrar nossa resistência e mudar os nossos corações. Jesus não pode ser só um meio de resolver as coisas. Sabe por que ninguém pede oração para mim? Vou falar para vocês, porque raramente vem pedir oração para mim. Quando pede oração para mim, a primeira coisa que eu pergunto é o quê? Vou dar um exemplo aqui, não é pessoal, é um exemplo. Alguém chega assim, estou com um contrato ali, eu não sei se é bom ou ruim. Aí a primeira coisa que eu pergunto, tá bom. Se você fosse ateu, o que você faria? O que um ateu faria? Colocaria advogado, ia ver se essa empresa é boa, se tem coisas corretas, se não está envolvido em coisas. Mas não. Nós somos cristãos, então Deus tem que falar comigo. Na minha cabeça, por que ninguém vai pedir oração? Porque quando falo isso, eu imagino os anjos lá, e agora? Vamos lá, fazer a pesquisa nas empresas, tal. Pode parecer brincadeira, mas não precisa dessa resposta, você já sabe o que tem que fazer. Se vier me perguntar, eu estou namorando alguém, eu estou falando alguém, eu vou perguntar as coisas básicas. Esse camarada aí, essa pessoa, ele é correto? Ele não sei o quê? Ele faz? Onde ele vai? Você apresentaria para sua mãe? Pode parecer coisa simples, mas vocês entendem? Deus, aí não, eu coloco Jesus para... Meus exames deram alterado. Vou orar. Vou continuar comendo meu churrasco, porque Deus proverá. Não vai. Ele não vai. Ele não vai. Ele pode, é claro que ele pode. Mas você entende? É minha parte, eu que tenho que ir lá. Lá tem uma situação ruim. O povo lá é meio estranho. Mas eu sou super crente, eu vou lá e não vou me envolver. Vai nessa. Gênesis 6, 4. Se o bem fizeres, haverá aceitação para ti. Mas, se desejares o mal, ele jaz à tua porta, ele só está lá esperando. Então, por que eu vou lá? Mas não, a gente coloca Jesus como ele é a pessoa que vai resolver as coisas. Lógico que ele vai. Mas, enquanto isso, eu vou fazendo minha parte aqui. Por isso que todo dia eu converso com a minha esposa. Antes de gritar, 30 anos de casado, mas são bons 30 anos? Deus tem abençoado? Ou é só um número? Amém? Pode parecer coisa simples, mas quando a gente pula uma parte dessa, nós somos um dos 9 que não agradece a Deus por todas as coisas que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Melhor do que ser curado, melhor que receber o milagre, é ser salvo. Na verdade, é o contrário, né? Só faz sentido a nossa vida se a gente for salvo. Vai ficar tudo aqui, viu? Vai ficar tudo aí. Mas vamos tratar de qualquer jeito? Não. Essas coisas servem a nós, mas vai ficar tudo aí. Agora, na eternidade, vai ser uma beleza. Mas onde a gente quer passar a eternidade? De novo, né, Sinara? Escolha hoje. Onde você quer? Vamos escolher estar com o Senhor. E a partir do momento que escolhermos estar com o Senhor, não é só vir à igreja, é uma vida de gratidão, uma vida de obediência, uma vida de mudança, uma vida de transformação. E em alguns casos, milagre, amém. Mas o mais importante, salvos no Senhor. Na minha casa,
no meu trabalho, na minha faculdade, onde eu vou, eu sou salvo, porque Jesus chamou a mim. E eu não posso negar isso. Eu não posso deixar de ser grato a isso. Eu não posso escolher outro caminho que não seja a salvação. Obrigado, meu Senhor, que eu possa sempre ser um dos 9 em tua presença. Mesmo sendo estrangeiro, mesmo sendo alguém que estava à margem, Senhor me chamou para estar na tua presença. Eu não posso negar isso em nome de Jesus. Para concluir, esse texto ele mostra muitas coisas, a gente poderia continuar aqui, mas ele mostra principalmente a importância da fé. Fé junto com obediência e gratidão. Olha a sequência, eu creio. Se eu receber ou não, eu continuo crendo. E se eu receber ou não, eu agradeço ao Senhor, eu sou grato pela vida, grato por todas as coisas, em nome de Jesus. Seja grato por tudo que Deus tem feito por você. Eu não queria passar no deserto, tá bom, mas seja grato, porque já que teve que passar, aprenda, aproveite a experiência, cresça espiritualmente. Porque quando alguém vier falar para você, eu estou num deserto, você não vai falar, eu passei por lá. Não. Você vai falar, amém, irmão. Amém. Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus planos. Vamos seguir orando em nome de Jesus. Milagre é bom, ele ajuda. Mas, de novo, tudo que é material vai ficar aqui, inclusive esse corpo. Inclusive lá o seu belo carro, sua casa, seja lá o que for, suas conquistas, diplomas na parede. O dia que morrer vão tirar da parede, porque vão vender a casa, vão colocar numa caixa lá. É. Ou no lixo, é. O economista Judernandes, que legal, tá aqui agora, estirado. Vai precisar de uns 8 lá para carregar. Mas, eu sei que é difícil, mas o mais importante, o que vai ficar aqui, mas é ser lembrado na eternidade. Venha para o reino que eu te preparei. Venha para o lugar que está preparado para ti desde a eternidade. Venha conhecer aqueles que passaram por essa situação igual você e perseveraram. Você conhece aquele lá? Vamos lá conversar. Isso é o que faz diferença em todas as nossas vidas. E enquanto esse dia não chega, que a gente possa ser um desses 9 aqui. Se não tiver milagre, lute. Obedeça para que a sua vida seja transformada em definitivo no Senhor. Que o arrependimento seja a marca mesmo, o penhor, o selo do Espírito Santo na minha, na sua vida, em nome de Jesus. O mais importante, esse é o mais importante. A tua fé te salvou. E quem disse aquilo? Foi a única pessoa que poderia dizer. Jesus Cristo. Amém? E o detalhe, ele nem tinha sido crucificado ainda. Mas ele já sabia. Ele sabia que o poder estava na mão dele. Ele já tinha garantido a salvação para aquele abençoado. Olha como eu falo que Jesus é sensacional. Nosso tempo chegou, senão ia ficar falando aqui. Te damos graças, Senhor. Te damos graças por esta palavra. Eu sei, Jesus, eu também sou um deles. Eu sou um desses 9 que muitas vezes está tão ligado. Como diz a tua palavra, a doçura, a gordura deste mundo, Senhor. É a tua palavra que nos diz. E muitas vezes esquecemos, Pai. E precisamos ser lembrados por Ti, que aqui precisamos de passagem. Que teu sacrifício na cruz do Calvário, Senhor, trouxe a mudança e a transformação em nossas vidas. Espírito Santo, nos lembre sempre, Senhor, que precisamos ser um dos 9. Que a nossa oração seja de agradecimento, Senhor. De arrependimento constante. Que prostrados em Tua presença possamos Te agradecer pelo milagre, mas principalmente, Senhor, pela nossa salvação. E nos ajuda mesmo, Senhor, a sermos divulgadores, Senhor,
pregadores, ministros desta palavra, Senhor, e que ela possa alcançar a tantos. Mas primeiro, Senhor, nos ajuda a sermos tudo isso em nossa própria casa, em nossa família, Senhor, que possamos orar pelos nossos, que a nossa casa esteja protegida, Senhor, pela Tua mão poderosa, e que a salvação se multiplique, Senhor, dentro da minha casa, da minha família, alcance a tantos, Pai, que esse será o testemunho automático. A salvação chegou a esta casa, como o Senhor disse tantas vezes, e ela chegou e permaneceu, Senhor. Tem tantas áreas de nossas vidas que precisamos ser curados, Senhor, tanto espiritualmente como fisicamente. Eu creio, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer isso e muito mais. Mas que isso, Senhor, seja consequência de uma vida ligada em Ti, Senhor, uma vida de arrependimento. E que o Teu penhor, Senhor, o Teu selo, como diz a Tua palavra, sele mesmo os nossos corações, Pai. E que se for da Tua vontade, Senhor, o Senhor distribua mesmo cura, Senhor, mudança de vida, de sortes. Prepara tudo, Senhor, conforme a Tua vontade. E que nós possamos andar em Tua presença em todos os dias de nossas vidas. Aquele único voltou, Senhor. Mas aqui está uma igreja, um só corpo que se volta para Ti nesta hora. E nós Te pedimos, permaneça no meio de nós. Continue transformando as nossas vidas e os nossos corações. E que em todos os dias, Senhor, possamos ser gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito e fará. É o que Te pedimos, Te louvamos e Te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe. Amém.